Começa agora, Mente 5.0. Apresentação, Dr. João Lourenço Navarras. Trilha sonora, Banda Varsóvia. Olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é João Lourenço, no programa Mente 5.0. Eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e tenho como proposta nesse programa trazer informações que libertam a nossa mente das ilusões do ego, abrindo caminho para o nosso eu cósmico. Essa é a tal da Mente 5.0, para que nós possamos enfrentar essa quarta revolução industrial, que nada mais é do que a internet de tudo, de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. Ou seja, como não ficar disperso em tantas informações que só apelam para o ego e passar então a não só raciocinar egoicamente, mas intuir divinamente, ok? O nosso programa, como falei, vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras às 9 horas da manhã e você pode participar com a gente de maneira ativa, mandando a sua colocação, a sua pergunta, a sua dúvida sobre qualquer assunto de saúde mental, seja de diagnóstico, tratamento, medicação, ou, claro, pode ser perguntas pertinentes ao assunto do programa, já que a nossa ideia aqui não é tratar doenças, nem prevenir doenças, e sim promover a saúde, o que inclui também o pleno funcionamento do nosso sistema biológico, psicológico, social e principalmente a base de tudo, que é o espiritual. Sejam todos bem-vindos e vocês podem participar com a gente de maneira ativa através dos nossos canais. Então você pode, enquanto assiste lá no Facebook, você pode ao mesmo tempo assistir e colocar a sua colocação. Para entrar no Facebook, vai lá no site do Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, tudo junto. E aí você consegue já assistir e fazer as suas colocações. Também pelo YouTube. Se você tem acesso ao YouTube, entre no nosso portal Mundo Maior. É lá no site do YouTube você assiste online e pode colocar seu questionamento, que daqui a pouco também já chega para mim aqui, através da Thaís, que está do outro lado lá na casa dela, me ajudando à distância com as suas perguntas, qualquer que seja. Você também tem um WhatsApp? Você tem um celular, um smartphone que tem um WhatsApp? Coloca esse número aí, 0 operadora 11 99643 3827, que é um número que você também pode mandar suas perguntas. Às vezes você está só ouvindo na rádio, mas quer fazer a sua pergunta, então coloca aí no WhatsApp. Você não tem acesso a YouTube, nem Facebook, e não tem um smartphone com WhatsApp, não tem problema. Tem um telefone? Liga para nós no 0800 979 5011 ou no 0 operadora 11 2457 5011 e as nossas telefonistas vão carinhosamente receber a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colocação e depois vai ser retransmitido para mim aqui. Repetindo para quem está apenas nos ouvindo, é 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. E o programa Mente 5.0 está se inspirando num livro que tem a ver, que é o livro do Huberto Roden, né? Que é Rumo à Consciência Cósmica. É um livro desse autor brasileiro, que já faleceu em 1984, mais ou menos, mas é considerado o criador de uma linha de pensamento filosófica que tem como base a cultura universica, ou seja, ele era companheiro do Albert Einstein, na qual ele então percebeu que provavelmente as religiões são um caminho para essa descoberta, mas como é que eu faço para ir à minha consciência cósmica, né? E aí, então, ele criou esse livro como se fosse uma espécie de um manual para alcançar essa consciência. E nós já estamos vendo aqui, como em alguns capítulos anteriores, como que a gente tem feito isso, né? E hoje nós vamos começar a falar das primeiras instruções que ele nos dá. É um capítulo que ele diz assim: como concentrar-se no eu divino, e que corresponde vamos dizer assim, é uma maneira pela qual, uma ferramenta, né? A primeira ferramenta nossa é a gente aprender o processo de concentração. Depois, o próximo programa, nós vamos falar sobre o processo de meditação. E no próximo programa, qual é o processo de contemplação, que são graus de consciência que podem ser adquiridos através do exercício.
Ah, mas não precisa de alguém nos ensinando isso? Você pode ter alguém que te oriente, mas não, você não depende dessa pessoa. Não é como, por exemplo, eu preciso de um pastor, ou de um padre, ou de um bispo para fazer a ponte entre eu e Deus. Não, isso é o modelo dualista. Existe eu e Deus fora de mim. Não. O modelo é o modelo crístico do próprio Jesus, o Cristo, monista. Eu e Deus somos um, que é o que nós vamos tentar entender. Então, como é que eu faço para despertar esse Deus dentro de mim? Ou seja, como concentrar-se no meu eu, com E maiúsculo, divino. E hoje é a primeira parte que nós vamos falar sobre isso, desse livro do Huberto Roden. E lembrando que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, que eu já estou aqui com o WhatsApp aberto, que a Thaís vai mandar aqui as perguntas dela para mim, né, que ela receber para mim. Então, a primeira coisa que nós vamos entender nesse capítulo do livro, que chama Como Concentrar-se no Eu Divino, parte 1, é esse doloroso problema de milhares e milhares de homens de boa vontade. Qual é o problema? Como atingir esse núcleo atômico, crístico, cósmico da natureza humana? Como chegar nele? Como que eu alcanço isso? Então ele diz assim, o nosso ego, ele é físico, mental e emocional. Ele é, portanto, por natureza, centrífugo. O que é centrífugo? Sabe quando você amarra uma pedra num barbante e faz assim, e se a pedra escapar, ela voa para fora? Ela nunca vai bater em você. Se estiver fazendo assim, ela vai para fora. Isso é energia centrífuga, fugir para fora. Então, o ego, ele é centrífugo, né? Ele está sempre olhando para fora, então ele é extrovertido, né? Ou é para fora, demandando sempre às periferias do mundo objetivo. É o ego. Ah, é errado isso? Não, faz parte do nosso processo de evolução do princípio inteligente ter ego. Ah, houve um momento que não tinha ego? Sim, quando eu era um animal. Quando o princípio inteligente estava ainda gravitando na esfera animal. Então, muito menos consciência ainda na esfera vegetal e quase nenhum, zero, na esfera mineral. O ambiente do ego, né, o seu ambiente, é o mundo externo, dos sentidos, né, da inteligência, das emoções. O nosso ego, ele é visceralmente exteriorizante, ele nos leva para fora, ok? Então é importante a gente saber que essa instância psíquica existe dentro de nós e ela não é feia, nem bonita, nem certa, nem errada, ela existe, tá? Agora, quando nós estamos indo rumo à consciência do meu eu divino. Então, peraí, então o que é o meu eu divino? O nosso eu espiritual, ele é o contrário. Ele é essencialmente centrípeto, né? Toda energia que faz ir para dentro é centrípeta, né? Ele é introvertido, portanto, tendendo sempre ao centro da natureza humana. O ego é exterior, o eu, ele é interior. É nessa direção que nós vamos começar a fazer isso. Por que todo mundo não faz isso? Primeiro que não sabe que pode fazer isso. E depois porque quando descobre, às vezes tem medo, porque vai ter que abrir mão das regalias, das gostosuras do ego, né? Para ir na direção do eu, e que isso vai precisar que ele renuncie, né? Abdique, né? Abdicar das suas necessidades egóicas, sair do mundo do movimento exteriorizante para um movimento interiorizante, que é ir para a natureza humana. Lembra quando perguntaram para Cristo o que é necessário para poder eu entrar em contato com o meu eu divino? Ele falou: só tem uma coisa necessária, né, que é o mundo de Deus dentro de mim. Só uma coisa necessária, foi a realização da humanidade. Deixar de ser um animal que pensa, que é o ego, é se tornar humano. Esse é o nosso processo, ok? Puxa, mas o mundo parece estar cada vez menos humano e cada vez mais animal. Na realidade, é o ego lutando contra essa sensação de que ele vai morrer. Então, algumas pessoas um pouco mais astutas e poderosas usam o medo para que você não abra mão do seu ego e continue brigando um com os outros, atrasando, né, o processo de humanização, que é o do Cristo, né? Então, o nosso eu espiritual, né, faz polo, né, com o ego. Esses dois polos
ego e eu se acham no universo, que se acham, então, se encontram, estão lá em todo o universo. Vamos pensar o seguinte, que o uno, né, é o eu, tá? O verso é o ego, universo, tá? O uno é o eu, que está participando de tudo, né? A consciência cósmica. O ego é o verso, ou seja, é a versão deste eu no mundo, ok? Então, universo significa isso, essas duas coisas andam juntas. Tomar a consciência cósmica, tomar a consciência do meu eu espiritual é o processo que Jesus, o Cristo, inaugurou no planeta Terra, fazendo isso de maneira pública. Por isso que não é qualquer Jesus, é Jesus, o Cristo. Não, ele nunca propôs nenhuma coisa, como é que chama isso? Esotérica, misteriosa. Não, ele falou: é assim que se faz. Vou fazer do meu jeito, cada um faz o seu, no momento em que se encontrar. Portanto, o curso da nossa evolução de fora para dentro é algo natural da nossa vida. Estamos todos fazendo isso, mesmo que o ego lute contra isso. Tá? Nós estamos indo para a nossa consciência cósmica, consciência crística. Por isso que o chamado anticristo não é uma entidade diabólica, não, é o nosso ego lutando para que isso não aconteça. Né? É natural que primeiro nós vamos atingir o verso, né, que é através do ego, para depois, mais tarde, ir na direção do uno. Então, não é para eliminar o ego no sentido vá de retro Satanás. Não, não é isso. Mas vamos aprender a não se render somente ao ego, e sim usar o ego para chegarmos ao uno, né, que é o eu. Então, o ego é um verso, é a versão do meu eu, tá? Então, para esse roteiro, que ele chama para o roteiro da nossa evolução, o universo é versuno, tá? É o contrário de universo, é versuno, né? Os diversos em demanda do uno. Todos nós estamos buscando esse uno, os diversos, os vários versos, os vários egos que tem por aí. Estão buscando o uno, e esse uno é igual para todos, certo? Os múltiplos estão demandando o simples, tá? Que é o uno. Esse é o processo, tá? De conscientização de que fazemos parte de um grande todo. O meu ego é uma versão desse grande todo. É só isso. E eu quero entrar em contato com consciência com o todo. E esse é um processo, esse é o que ele chama de rumo à consciência cósmica. Então, ele diz aqui, enquanto esses dois componentes do cosmos não estiverem harmonizados, né, o verso e o uno, né, o ego e o eu, quando eles ainda não estiverem harmonizados no composto único nosso, não haverá paz e sossego na vida humana. Por isso que muitos espertalhões, percebendo isso, semeiam o ego nas pessoas, insuflam o ego. Por isso que existem ideologias que fazem com que as pessoas se tornem cada vez mais egoístas, que é uma maneira de você se manter refém. A maneira de manipular as massas é sempre por três coisas, por três emoções que é do ego. O principal é o medo. Depois vem a raiva, né? Você pode ver que é fácil mobilizar as pessoas pela raiva, né? E depois a euforia, né? Que é uma alegria descomedida, né? A euforia, né? Euforia significa eu sou Deus, mas não é, né? A gente não é Deus, a gente fica achando que é. Então, quando você quer manipular as massas, ou você induz que elas briguem entre si através da raiva, ou cause medo, dizendo, olha, tem inimigos querendo te pegar, né? Ou então você faz ela achar que ela é toda poderosa, ela fica eufórica. É assim que é a manipulação das massas. Dá uma olhadinha, né? Como hoje as mídias, assim como a televisão no passado e os jornais, usavam o poder de manipular as massas através dessas três grandes emoções egóicas. E aí, por isso que o ego é considerado o anticristo, porque quando você tem a sua consciência cósmica, você não é mais manipulado pelo medo, nem pela raiva e nem pela euforia, porque você está em contato com o cosmos. Essa é a beatitude, né, de quem já conseguiu essa cristicidade, né, que é colocar o ego
para servir ao eu, e não um eu submisso ao ego. Então, como ele falou, enquanto esses dois componentes, o ego e o eu, não estiverem harmonizados num composto único do ser humano, não haverá paz e sossego na vida humana. Para mim, não haverá vida humana. Haverá uma vida hominal. Então, no homem profano, aquele que está fora do templo, né, da contemplação, está fora do templo, né, por isso chama-se profano, prevalece o verso. O ego quer verso, versões, né? O homem místico, nele impera o uno, o sentido de tudo é de todos. Tudo é todos, né? Vamos dizer assim. O homem cósmico, ele realiza o que chama a grande síntese do universo. Ele e o universo são um só. Ele é universificado. É o que ele chama de homem universico. Essa é a cultura universica inaugurada pela filosofia do Huberto Roden, um brasileiro de renome internacional que acabou esquecido, vamos dizer assim, porque ele promove exatamente a libertação das pessoas, né? Ele não montou uma religião que acorrenta as pessoas em crendices do ego, né? Não, ele libertou as pessoas para que as pessoas pudessem estar em contato com a sua consciência cósmica, sem necessidade de intermediários para ter essa conscientização cósmica, né? Ou seja, liberta as pessoas. Por isso que os cristãos foram muito perseguidos pelo Império Romano, porque eles eram livres, né? Essencialmente livres, mesmo quando eram escravizados fisicamente. O ego, para eles, podia estar escravizado, mas o eu ninguém atingia. E isso é extremamente perigoso para quem é déspota, para quem é controlador, centralizador, né? Para quem quer mandar nas pessoas, escravizar as pessoas, né? Ele precisa que as pessoas tenham medo ou raiva ou se sintam eufóricas. Lembra da cultura do pão e circo, quando as pessoas estavam com muita raiva porque estava tudo muito ruim no Império Romano? Então dá euforia para as pessoas, né? É isso que a gente vê o tempo todo, né? Que é uma maneira de manipular as massas, né? Se você sai desse ego, você deixa de ser massa, tá? Você passa a ser o teu eu cósmico, né? Então, olha aqui, considerando que a imensa maioria, a quase totalidade da atual quantidade de pessoas no mundo, que eu nem vou chamar de humanidade, porque nós não somos humanos ainda, né? Pertence ainda ao mundo dos profanos, ou seja, aqueles que ainda vivem em função do ego, né? O seu versinho egóico. É lógico que o primeiro passo a dar está em ultrapassar essa face caótica da dispersividade do ego e entrar na zona mística do eu. Então, por isso que o livro chama-se Rumo à Consciência Cósmica. Então, a proposta dele é ensinar as pessoas, a quem quiser, é claro, porque tem pessoas que estão tão mais próximos do animal que falar sobre isso nem faz sentido para ela. Fala, mas que bobagem, que gente boba. O negócio é fazer essas coisas do ego. Tudo bem, não tem problema. Ela tem que gastar o ego, sabe? Faz parte do princípio da evolução do princípio inteligente. Então a gente respeita, né? Lembra? Não dê pérola aos porcos. Não significa que essas pessoas são inferiores, detestáveis. Não, não é isso. Porco só precisa de milho. Se você der pérola para eles, ele vai comer a pérola, vai quebrar os dentes, pode engasgar e morrer, né? E ele vai ficar muito bravo com você. Então, respeite o porco, né? Dê milho. Se durante você dando milho, você der uma palavra, um carinho, uma acomodação melhor para o porco, você está humanizando o porco. Então, respeite. É o que mais está faltando no mundo, que faz parte aí do processo do anticristo, do ego, é o desrespeito, para criar o quê? Raiva. E raiva manipula as pessoas, manipula as massas. Se a raiva não está dando certo, vamos colocar medo. O que hoje causa medo nas pessoas? O inimigo, né? A invasão das suas fronteiras, que vão pegar sua comida, vai matar seus filhos, sua esposa. Isso é medo. Ou se nada disso está funcionando, então vão dar pão e circo, que aí a pessoa fica eufórica, fica alegre e vai se deixando levar pelas massas, né? Pela manipulação das massas. Então, como a maioria ainda é profana, a, o que nós precisamos ajudar as pessoas é ultrapassar essa face
e essa fase caótica da dispersividade do ego, que ele é só externo, que é coisa, sentir, pensar, emoção, essas coisas, e fazer ele entrar na zona mística do eu, com E maiúsculo. Então, ele diz aqui, a primeira etapa para isso, lembrando que esse livro está nos ensinando, né, o rumo à consciência cósmica. Primeira etapa, nessa jornada do centrifugismo, sair do centrífugo para ir para o centrípeto, para dentro de si, do ego profano para o eu sagrado, está em tomar consciência de que existe o teu eu místico, né? Que é se ligar a Deus, a uma força maior do que tudo isso, que é uno, né? Então ele diz aqui, quem parte, que sumiu aqui, ó, quem parte do antepenúltimo rumo ao último, certo? Tem que passar necessariamente pelo penúltimo. Dá para entender isso? O que ele quer dizer com isso? Esse penúltimo, que vem antes do último, é esse total isolamento na zona mística. Então, o que é esse total isolamento? Alguns acham que isso é virar monge, né? Que é virar um místico, ermitão. Não é isso. Esse isolamento na zona mística é um estado mental nosso, que pode ser feito dentro do ônibus, que pode ser feito dirigindo um carro, que pode ser feito atendendo uma pessoa no consultório, pintando uma parede, fazendo pão, né? Para chegar nessa zona, vem em primeiro lugar o que eles chamam de concentração mental, que passa depois pela meditação, né, até chegar na contemplação. Então, o antepenúltimo é a concentração mental. O último é a meditação, que é a tal da zona mística, né? Até que você vai culminar na contemplação, certo? Aí ele fala aqui uma coisa interessante. Dificílima é a concentração mental. Pensa bem, a quarta revolução industrial pulveriza a sua atenção, ativa o teu ego o tempo todo para várias coisas ao mesmo tempo, né? Que é caótico. Por isso que é muito difícil a concentração mental, que é o tal do antepenúltimo, né, que ele falou aqui, né? Por isso nós temos técnicas para isso, para que você não disperse a sua atenção com as necessidades centrífugas do ego, né? Ah, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que saber, eu tenho que ir, eu tenho que conhecer. E, é claro, os espertalhões egoístas que têm poder para poder manipular a mídia, vai usar, sim, antes era o jornal e a televisão, vai usar agora a internet para tentar controlar e manter você no mundo do ego raso, como a gente fala, né? Então, dificílimo é conseguir a concentração mental, que é a primeira etapa. A segunda etapa é difícil, não é dificílima, que é aprender a meditar. Depois que você conseguiu isso, fica fácil a contemplação. Aí ele vai explicar para a gente o que é isso e como fazer isso. Esse capítulo ele é tão denso, intenso, que eu dividiria em 3. Por isso que hoje é o nome do nosso programa é Como Concentrar-se no Eu Divino, parte número 1, que tem a ver com aprender o ego em processo de concentração. Depois nós vamos aprender o ego em processo de meditação, para depois a gente perceber o que é o ego em processo de contemplação. Então nós estamos aqui com 3 programas falando sobre o mesmo assunto, se aprofundando ele em 3 níveis. Como concentrar-se no eu divino, número 1, que é hoje. Depois vai ter o número 2 e o número 3. Completando hoje, vamos ver aqui o que ele fala mais sobre isso. Ele diz assim, mas, ele explica aqui, para chegar à zona do jugo suave e do peso leve, que é o da contemplação, é indispensável passar pelo caminho estreito, pela porta apertada. Sim, que é conter o ego, né? Difícil conter o ego, né? Porque você vai ter que contrariar, né?
Imagine você recusar qualquer coisa que te dá euforia, né? Ou olhar para a sua raiva e não liberar a sua raiva e sair nas ruas falando hinos de morte para o outro. Isso aí é ego, né? Ou então sair por aí também morrendo de medo, né? Aceitando qualquer migalhas, né? Para poder garantir seu pãozinho, né? Também isso aí é ego. Então, essa caminho estreito e porta apertada é começar a contrariar o ego, que é concentração mental. Sem isso, ele diz aqui, não há ingresso no reino de Deus. Sim, não tem como. Não tem como servir a Deus e a Mamon, né? Por vezes, essa porta apertada parece até o fundo de uma agulha. Lembra das parábolas de Jesus, as alegorias dele? Por onde não passa nenhum camelo. Sobretudo quando esse camelo está pesado, com muita bagagem profana do ego. Então ele diz assim: deixe de ser bagageiro, carregador de coisas do ego, e deixe de ser camelo. E aí você vai passar pelo fundo de agulha. A agulha era umas. Em Jerusalém, chegava um certo horário do dia, eles fechavam os portões, então você não conseguia mais entrar, né? Para evitar que houvessem ataques de inimigos ou invasores. Então, o que as pessoas faziam? Sabiam que nas rochas que separavam, que era como se fosse um muro natural que separava Jerusalém do resto do mundo, tinham umas fendas que eles chamavam buracos de agulha. Uma pessoa sem bagagem passa ali, certo? Agora, um camelo não passa ali. Muitas pessoas acham que camelo é uma corda feita com pelo de carneiro que não passa num buraco de agulha. Mas o que ele está querendo dizer é que para você poder entrar no seu templo interior, sair do. E no seu eu, você tem que abrir mão dos pacotes, das bagagens do ego. Aí você passa nesse buraco de agulha. Esse processo, ele é ensinado pelos mestres do que ele chama de interiorização, né? Que é essencialmente um processo da libertação de toda a bagagem do ego, ok? E isso é o que eles ensinam nesse livro, ok? Sobrando apenas ali o eu puro, pelado, né? Desnudo, a luz do mundo, que tudo atravessa e permeia. Então, é isso que nós vamos ver nesse livro, ok? Na próximo programa nosso, em que nós vamos falar sobre como isso acontece, o Berto Holden fez um desenho, um diagrama, que eu já estou preparando aí com a Thaís e com a equipe, de colocar na tela aqui para vocês entenderem esse diagrama enquanto eu explico qual é esse processo em que nós somos ego e estamos indo para a nossa consciência. Qual é esse processo feito dentro de um diagrama, aonde a gente vai do ego para o eu, aonde o eu tem a consciência do infinito, ok? Ou da imensidão do uno, né? O nosso verso indo na direção do uno. O meu ego abrindo mão dessa sua exteriorização de controle, abrindo mão do medo, da raiva, da culpa, do controle, né? Da euforia, para ir na direção da completude plena, né? Vamos dizer assim, do eu chamado cósmico, dessa integração cósmica. Esse é todo o nosso aprendizado através deste livro. Então, hoje, ele só está falando que esse é o caminho, né? Para a gente ir fazendo o que eles chamam de egocídio, né? Que é como a gente diminui a importância do ego. Não que nós vamos matar, não vamos ter mais ego. Não, não é isso. Nós vamos continuar usando a nossa versão egóica no mundo, mas já buscando o nosso uno, né? A nossa versão una, que é a consciência cósmica. Então, a primeira parte mais dificílima é a concentração mental, que fica mais difícil ainda quando você fica totalmente dominado pela mídia, ok? Depois nós vamos aprender a meditar, que é difícil, e finalmente nós vamos passando por essa porta estreita, vamos chegar no jugo leve, que é a contemplação. E vamos agora para o Minuto da Mente, onde eu já tenho algumas perguntas que você pode fazer agora para nós. Vamos lá.
Minuto da Mente é aquele momento do programa em que você pode fazer qualquer questionamento sobre qualquer assunto dentro da saúde mental, né? Lembrando que saúde mental é um neologismo hoje em dia, que agora virou obrigatório, como se fosse uma maneira de dizer que as pessoas precisam se sentir bem ao serem escravizadas, né? Na realidade, hoje nós temos que tratar dos transtornos mentais, prevenir que novos aconteçam, mas principalmente promover o bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual das pessoas, ok? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, vamos tentar responder aqui para vocês. E, é claro, sobre também o assunto que estamos falando aqui hoje, né? Que é sobre como ir rumo à consciência cósmica. E você pode fazer sua pergunta através do Facebook, né? Que está aí se você entrar lá no Rede Boa Nova de Rádio, lá no site do Facebook, você assiste e faz sua pergunta agora mesmo. Também pelo YouTube. Você vai lá no nosso portal Mundo Maior. Também assiste e faz a sua pergunta agora, já chega depois daqui a pouco. Já tem as perguntas chegando aqui, que a Thaís está mandando aqui pelo WhatsApp. Ou então pelo WhatsApp também. Se você não tem acesso a um computador, mas tem um smartphone, um celular que dá para usar o WhatsApp, ligue e põe esse número lá, 99643-3827, né? 0, operadora 11, 99643-3827, já manda sua pergunta que depois a Thaís manda aqui de volta. Não tem nenhuma dessas tecnologias, mas tem um telefone, está ouvindo a gente na rádio, liga para nós, 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011 e as nossas telefonistas agora vão te atender e enviar sua pergunta para mim. Sejam todos bem-vindos. E aqui já temos algumas perguntas que a Thaís já mandou para a gente aqui. Vamos aqui no WhatsApp. Diz assim: olá, doutor, me chamo Dora e moro em Goiânia. Seja bem-vindo, pessoal aí do centro-oeste do país, né? Gostaria de saber se a depressão tem alguns sintomas que não são objetivos e notórios da doença, como a apatia ou querer ficar mais isolado, por exemplo, que são os mais comuns. Sim, existem sintomas leves, moderados e graves, que vão fazer com que a depressão seja leve, moderada ou grave. E às vezes alguns desses sintomas demoram para ser percebidos. Por exemplo, ficou muito claro que pessoas que são ditas ansiosas, na realidade elas já sofrem depressão, aonde o principal sintoma dela é a ansiedade. Alguém inventou, e claro, com ideias de vender remédio, que a ansiedade é uma entidade nosológica, ou seja, uma doença à parte. Então tem que tratar essa doença, o transtorno de ansiedade. Mas não é verdade, porque a maioria dos remédios que você trata os transtornos de ansiedade são antidepressivos, que vão melhorar os níveis de serotonina e noradrenalina no cérebro. Outra situação também que é interessante é que as pessoas dizem que a depressão vem por falta desses neurotransmissores. Não é necessariamente isso que acontece. A herança genética da depressão existe e existe todo um contexto onde esses neurotransmissores estão desregulados, não necessariamente na sua quantidade, mas talvez na sua distribuição. As medicações ajudam não só a melhorar a quantidade, mas também na sua distribuição no cérebro. E aí é claro que cada antidepressivo vai ajustar algum tipo de sintoma, entre eles a ansiedade. Então existe sim, um exemplo muito típico de crianças que são taxadas de hipercinéticas e na realidade ela tem depressão. A hipercinesia, a inquietação daquela criança é uma maneira que a criança tem de manifestar a sua ansiedade, que é um sintoma de depressão. Mas por que então elas melhores quando eu dou um psicoestimulante tipo Ritalina, Venvance, né? Essas que estão as anfetaminas que estão na moda agora, né? Claro, você com esses remédios tem um efeito igual ao da cocaína, né? Dá um boom de neurotransmissores, a criança sai da depressão por alguns instantes, então ela fica menos ansiosa e ela fica mais quieta, porque a ansiedade passou. Mas como o efeito desse remédio é fugaz, não está tratando nada, então ela acaba voltando para o seu contexto. Então, cuidado, que alguns sintomas que são considerados leves podem ser os primeiros sinais que nós chamamos de prodrômicos, né, de uma doença mais profunda. Então, tem que olhar com carinho. Nem sempre isso é uma doença grave
nem sempre há necessidade de medicalizar, mas, de qualquer maneira, é preciso ter uma avaliação. Suspeitou? Pede uma avaliação, né? Outra pergunta aqui: a terapia de vidas passadas pode auxiliar no tratamento psiquiátrico ou psicológico? Vinícius Dimas, lá de Cachoeira Paulista, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Vinícius, a TVP já foi moda no passado. Quando eu estava me formando na Faculdade de Medicina, que foi em 1988, em 89 eu estava servindo o Exército como médico, psiquiatra do Exército, existia um Instituto Nacional de Terapia de Vidas Passadas da saudosa doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que enfrentou, inclusive, a ala mais radical do espiritismo, que achava que regressão de memória era um pecado, porque se a gente esqueceu o passado é porque não era para ser lembrado. E ela viu na própria obra do Kardec dizendo que, sim, era possível lembrar coisas do passado, desde que isso tivesse uma função terapêutica, e não só de curiosidade mórbida ou de buena dicha, né? Ah, eu quero saber se eu fui Cleópatra, eu quero saber se eu fui César. Isso você não precisa usar terapia para isso. Existe sim essa técnica, ela é usada até hoje, a doutora Maria Júlia já desencarnou faz, não tem 1 ano ou 2 anos, mas ela deixou esse legado, porque ela fez um trabalho de pesquisa igual ao do Allan Kardec, né, que era a controle universal das ideias. Todos os lugares do mundo onde havia uma pessoa falando sobre regressão de memória, ela esteve lá, fez o curso e criou o seu próprio processo. Tanto que ela até mudou o nome, ela diz não é regressão e nem é de vidas passadas. É terapia regressiva a vivências passadas. Em alguns momentos, esse processo te leva a memórias de uma vida anterior, mas na grande maioria das vezes não é. Ou seja, desmistificou qualquer tipo de técnica que seja maravilhosa nesse processo de tratamento, mas é muito bem utilizada sim e pode ajudar bastante esse processo e até hoje é utilizado desde que seja com esses critérios da doutora Maria Júlia Prieto Pérez, né? Procura lá na internet, você vai ver muito mais detalhes sobre isso. Quem fala muito sobre isso ainda é o Júlio Pérez, que é um dos filhos da doutora Maria Júlia, que inclusive trabalha muito em conjunto em pesquisas sobre mediunidade e também memória extracerebral, né, que é de onde está o nosso espírito. Sim, a terapia de vivências, terapia regressiva de vivências passadas, que nem é regressiva, tá? A gente não vai para o passado, é a memória que vem para o presente através de técnicas hipnoidais, ok? Então, Vinícius, existe, funciona, desde que bem aplicada, tá? Não é uma terapia de fundo de quintal. Não é para fazer, vou brincar de fazer regressão, como fazer brincar de copinho, vou falar com os espíritos. É uma tecnologia e a formação para fazer isso é muito difícil, né? O WhatsApp também chegou aqui pelo WhatsApp agora, né? Olá, doutor, qual a sua opinião sobre a frase que é piedoso com o cruel, é cruel com o piedoso? Confesso que às vezes faz sentido. Um abraço, Silene, lá de Londres. Ela está querendo dizer que é uma coisa interessante, né? Se você tem piedade com a pessoa que é cruel, você está sendo cruel com quem é piedoso. Na realidade, significa isso. É aquela frase de Jesus: quando alguém te bater numa face, você oferece a outra. Né? O que significa isso? Jesus não estava dizendo que a gente tinha que entregar o nosso pescoço para o inimigo. É possível sim a gente se defender, né? Infelizmente, às vezes essa defesa passa a ser um ataque, né? Infelizmente, às vezes precisa chegar a esse ponto, né? Mas se você não se defende dos cruéis, né? Que é o que ela está falando, se você fica com pena deles e acha que eles têm os mesmos direitos de uma pessoa que já é piedosa, você está sendo cruel com o piedoso, porque você está abrindo, você está oferecendo o pescoço. O Jesus, o Cristo, quando ele falou sobre isso, se alguém te bate numa face e oferece a outra, ele estava condenando a vingança, mas não estava proibindo que a gente se defenda. E a melhor defesa não é o ataque. A melhor defesa é a esquiva, né? É a pessoa não conseguir te atingir. E como que você faz isso? Desmontando o seu ego, porque essas pessoas cruéis, elas miram o teu ego. Por isso que elas acham que aniquilando, maltratando o seu corpo,
ela está destruindo você. Não. Ela pode estar, quando muito, desarticulando a maneira pela qual o seu ego se manifesta numa encarnação, caso você desencarne pela ação dessa crueldade de uma pessoa ainda muito egoísta. Por isso que ele condena a vingança, porque se você já está com o seu eu cósmico, você compreende que o cruel é apenas um animal que pensa, um princípio inteligente no seu processo evolutivo. Nada impede que eu me afaste dele e que eu me proteja dele. E se às vezes, é claro, eu já estou quase que sob subjugação dele, eu posso me defender. Essa defesa pode ser um ataque. Mas isso não é a proposta do Cristo, ok? E por isso que às vezes a gente fica meio confuso, né? Isso aqui foi uma vez, é uma frase famosa do Hamlet, que é uma das poesias de Shakespeare, que é ser ou não ser, eis a questão. Né? O que é mais nobre para minha mente? Né? Me submeter, né, ao implacável destino, né? Ou às atiradeiras, às armas do cruel destino, ou tomar de armas e me opor a elas. O que eu faço? Hoje o Cristo nos deu a solução, né? Não revide o mal com o mal. A pior coisa que você pode fazer para uma pessoa cruel é sair da vida dela, né? Porque ela vai perder uma chance de poder ser influenciada por alguém já com o eu cósmico vivenciado. Mas é aquilo que a gente fala, não dar pérola aos porcos é respeitar o momento do porco. Não adianta você querer forçar alguém que não entende o que é uma pérola, porque ele vai achar que pérola é comida, né? Pérola é para quem não está alimentando o ego. Pérola é para quem está alimentando o eu espiritual. Porcos precisam de milho, respeita os porcos, né? Outra pergunta aqui da Jaqueline, é lá da Moca. Bom dia, doutor João. Pode falar sobre bipolaridade na visão espírita? Isso é uma coisa interessante, sabe? Muitas vezes as pessoas perguntam que se bipolaridade tem a ver com mediunidade. Na realidade, o inverso acontece. O que acontece? Oscilações de humor que o médium possa vir a ter por influências dos envolvimentos espirituais. Ele pode ter, mas ele não é um bipolar, tá? Às vezes a gente começa a dizer que o médium tem uma distimia, o humor dele meio que funciona com dificuldade, porque ele está sempre meio que envolvido, mas se ele é educado mediunicamente e principalmente está buscando essa cristicidade, ele sabe lidar com isso sem causar transtornos, nem para si, nem para os outros. Agora, a bipolaridade, que a gente chama, eu acho melhor ainda chamar de psicose maníaco-depressiva, é uma doença herdada geneticamente. Essa pessoa com essa doença também pode sofrer envolvimentos espirituais. E aí, muitas vezes, esse é o gatilho das crises, seja de depressão ou de euforia. Ok? Então, existe sim. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes sempre, por experiência própria na família dele, que ele teve um filho com esquizofrenia, sempre fala, mesmo que a sua doença é organicamente, geneticamente determinada, não deixe de levar a pessoa com doença, transtorno mental, ao processo de desobsessão. Por quê? Porque a influência espiritual pode agravar o quadro que é geneticamente determinado. É só isso. Tá. Tem duas perguntas aqui, doutor. Acho que essas duas não deu tempo. Tem duas perguntas aqui, foi da semana passada, né? Elaine Strader, na semana passada, falou sobre o Berto Holden, é um escritor atual, né? Eu concordo com ela, né? Chegou na semana passada a Nancy de Andira falar sobre Depakote, que se ele seria ansiolítico. Ele é um remédio que é o ácido valproico, e na realidade é o divalproico. Ele é usado como regulador do humor para pessoas que sofrem de psicose maníaco-depressiva, a tal da bipolaridade. Ele pode ter um efeito ansiolítico, sim, mas nem todo mundo responde do mesmo jeito, tá? A Elane Story falou bom dia a todos de São Paulo. A Lucy Rodrigues Galdino nos deu um bom dia para vocês também, sejam bem-vindos. O Paulo Barros, bom dia, doutor, graças a Deus, agradecemos aí o Paulo Barros. Sandra Cunha também mandou um abraço para a gente, Sueli Preto, Deise Alves Manzano, a Rita Cleópatra,
Lima Alencar, a Helena Rosa de Oliveira, Maria do Carmo Fischer e a Maria Zaida Moraes Viana. Também esteve todos conosco aqui e a gente agradece e, quiçá, semana que vem estaremos com mais um programa Mente 5.0, rumo à consciência cósmica. Até lá. Você acompanhou Mente 5.0. Você acompanhou Mente 5.0. Começa agora.